assume a presidência do Goiás? Eu não sei se presidência, mas quando eu encerrar a minha carreira, não sei quanto tempo dura ainda, quando eu estiver motivado, eu vou lutar para ficar. Mas quando eu encerrar a minha carreira de jornalista, eu quero estar dentro do Goiás para ajudar. Não sei se eu vou conseguir porque o sistema é bruto. Lá é difícil entrar se não for da turma. É difícil. Eu já estive lá durante um tempo, mas como assessor da presidência, não tinha nada a ver com sócio, nada disso. Não ganhava nada, claro. Eu nunca vou ganhar dinheiro do Goiás. Né? Então, eu quero estar lá dentro, porque eu já rodei o mundo e eu sou muito curioso. Eu acho que eu tenho algumas ideias que podem dar certo. Podem dar certo, sabe? Eu vi muita coisa, por exemplo, eu tive dentro do Porto quase 3 dias e conheço muita gente em Portugal. O estádio do Porto é um negócio absurdo. A filosofia deles, assim, vocês sabiam que o ônibus dos jogadores chega, ele tem um vestiário. No vestiário do Porto só entram os jogadores. Quando você faz o City Tour, o tour, quando você faz o tour, você conhece o vestiário do visitante. Igual o Internacional. Do Internacional também. Também, você não entra lá não, lá é só de jogador. É sagrado. E em cima do vestiário tem um camarote feito para as esposas dos jogadores. Então, nesse camarote tem uns brinquedinhos para os filhos. Eles pensam nisso. E para unir as esposas. O Atlético Paranaense teve uma época que estava fazendo isso também. Então, essas ideias pequenas. Por exemplo, o camarote da presidência do Porto é um super camarote. Super. Então, ele era patrocinado na época que eu conheci por uma cerveja. Então, tem uma chopeira tipo de prata. Era Superboc, de prata, bonitona, no camarote da presidência. Então, quando você é convidado para ir no camarote da presidência, você é muito importante. Aquilo ali é um convite como se fosse um rei. Uhum. E para que é que ele faz isso? Para os patrocinadores, para um possível patrocinador. Esse é o lado. Então, essas pequenas coisas que eu vi no esporte americano, por exemplo, nos autódromos da Fórmula Indy, naquela época, eu estou falando anos 90, já tinha máquina 24 horas para tirar dinheiro. Para quê? Para a pessoa consumir. É a mesma coisa quando você vai em cassino. Cassino tem lá coisa mais fácil. A ATM lá. Para quê? Então, sabe, essas coisas. Todo tour termina na loja do clube. Né? E do lado da loja do clube tem uma lanchonete, tem um restaurante, Então são essas coisas. Assim, o futebol. Eu entrevistei o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, no Pode Pai, Pode Filho, e ele falou assim: olha, eu tenho uma filosofia, eu não posso errar mais que 20% nas minhas contratações. Se eu errar mais que 20% nos jogadores que eu contratei, eu estou acabando com o meu ano. Então, assim, o futebol é muito difícil. Você tem que pensar em tudo, não sei o que e tal. Mas para você fazer um grande clube, você tem que ter boas ideias e colocar em prática. E categoria de base. Time como América, Goiás, Ceará, Fortaleza não tem dinheiro para contratar Arrascaeta, para contratar Everton Ribeiro. Tem que fazer a categoria. A salvação é a categoria de base. O Atlético Paranaense mostra isso pra gente. Ou então buscar. Ali tem um, vou buscar. Ali tem outro, vou buscar. Aí busca o Vitor Roque, né? Entendeu? E cara, é isso. Aí alguém aqui cochilou, perdeu o Vitor Roque. Sabe? Como o Goiás perdeu o Arthur, que tá lá no futebol. Onde está o Arthur hoje, gente? Na Juventus? Não, o volante, né? Volante. Era do Goiás. Saiu. Foi pro por Grêmio nada, primeiro. Por nada. Então, foi pro Grêmio. O Grêmio foi lá e buscou. O outro aqui que jogou no Cruzeiro, gente, que jogou muito tempo. Eu tô falando, minha cabeça, jogou muito tempo na Europa, saiu daqui pro Real Madrid. Lucas Silva. O Lucas Silva era do Goiás. Era do Goiás. Ninguém aqui sabe disso. Todo mundo acha que o Lucas Silva é base do Cruzeiro. Ele foi base do Goiás e veio para cá. Ele passou pelo Goiás rapidinho e foi para um time chamado Avel, eu não sei o que, Vel, que é formador de jogadores. E aí ele veio para cá.
Tá E vendo? tá, hoje tá no Grêmio também. Então, essas coisas que eu falo, eu quero. Deixa eu errar um pouco. E fazer, e eu digo sempre, fazer o time campeão. Ele vai ser campeão nacional de alguma coisa. Porque, é o que eu digo, deve ser muito bom torcer pro Galo, torcer pro Cruzeiro, torcer pro Flamengo, torcer pro Corinthians. Deve ser muito bom você ter time campeão. Eu não sei o que é isso.